¿qué es perdón? ¿Cuánto puede decir que es perdón? Porque perdón, podemos traer muchas palabras, pero puse ahí, perdón es acto de liberar a alguien o a ti mismo. Cuando alguien perdona, está a liberar a sí mismo o está a liberar a otra persona. Porque si nosotros no perdonamos, tenemos a esta persona encarcelado. Tenemos a esta persona atado dentro de nosotros. Por más que salimos, por más que viajamos a otro país, llevamos a esta persona con nosotros. Aleluya. Por eso el perdón es acto de liberar a alguien o a ti mismo. Cuando nosotros perdonamos, liberamos a nosotros mismos. Por eso tenemos que perdonar. Ahora, el perdón sana el corazón y restaura vida. Cuando nosotros perdonamos, restauramos corazones y sanamos vidas. ¿Por qué? ¿Por qué que sanamos vida? Porque a persona, às vezes que nosotros lo miramos y pone triste y dice, ¿por qué esa persona me habla? ¿Por qué me miras así? Porque tenemos a esa persona atravesada, ¿no? Como dice. Mas cuando perdonamos, liberamos a esa persona. Y liberamos también a nosotros mismos. Y podemos caminar libre en libertad. Aleluya. Gloria a Dios. El perdón no es una opción. El perdón es un mandato de Dios. Porque a veces decimos así, no, yo perdono cuando me siento. Perdonar no es cuando te sientes. Perdonar no es cuando tú quieres. La Biblia dice perdonar no es opción, es un mandato de Dios. Por eso nosotros a veces decimos, no, cuando yo siento, le perdono. Mientras tú no sientes, tú tienes a esa persona atada dentro de ti. Mientras tú no sientes, tienes a esa persona cargada contigo. Por eso el perdón no es sentimiento. Perdón es un mandato de Dios. Tenemos que perdonar. Aleluya. Mateo capítulo 6, versículo 14. Mateo 6, 14. Mesmo Jesús, el Padre nuestro, enseñó a sus discípulos a orar. Y después de enseñar a orar, les digo también eso. Mateo 6, 14 a 18. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, o perdonamos personas que nos aborrecen, o perdonamos todas las personas que nos persiguen, si nosotros perdonamos a esas personas, dice, vuestro Padre también nos perdonará. El versículo 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vuestras ofensas. Si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. En otras palabras, podemos decir, todo que sembra, cosecha. Si tú no sembras perdón, tú no vas a cosechar perdón. Jesús deja claro, si no perdonamos, tampoco Él nos va a perdonar. Entonces vimos que perdón no depende de otra persona. Perdón depende de mí mismo. Si tú no perdonas, tú es que estás atado. El perdón no depende de sí o de otra persona. Lo merece o no merece. Depende de nuestra obediencia a Dios. Cuando nosotros queremos obedecer a Dios, aquí aprendemos a perdonar. Aleluya. Hay un ejemplo en la Biblia, no livro de Mateo capítulo 18, versículo 22. Jesús contó ese ejemplo. Podemos decir que es un ejemplo más claro y más fuerte. Si alguien que no tiene corazón de perdonar, que encuentra preso, atado. Mateo capítulo 18, versículo 22 hasta 35. Só vou ler porque o versículo está bem claro, amém? Aleluia. Diz assim: os dois deudores, duas pessoas que tinham deudas. Diz assim: por lo qual o reino de los cielos é semelhante a um rei que quiso hacer cuentas
con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Cuando estaba haciendo cuenta, apresentou o primeiro deudores, podemos dizer, primeiro deudores. Apresentou e estava devendo seu rei 10,000 talentos. Podemos dizer, muito dinheiro. De outras palavras mais reduzidas. Dice versículo 25, dice, a este, como não pude pagar, ordenou su Senhor vender-lhe e a sua mulher e hijos e todo o que tinha para que se pagasse a deuda. A deuda era tão grande que ele não podia pagar. Disse, há que vender tu mulher e tus hijos e tudo quanto tu tienes, porque tu não tens como pagar esta deuda. Era demasiado grande. E 26 dice, entonces aquele siervo postrado suplicava dizendo, Senhor, ten paciência comigo e eu te lo pagaré todo. 27. El Senhor de aquele siervo, como viu a misericórdia, le soltou e lhe perdonou a deuda. Uau! Deuda que puede ser vendido él, la mujer, los hijos y todos los bienes que tenía. Toda cosa, los bienes más grandes de familia, ¿no? Si quita todo, quita casa, quita todo, por encima él va a ser preso. Lo vende él también. Pero dice la Biblia que él suplicando le perdonó toda la deuda. Le perdonó. Aleluya. Versículo 28. Después de perdonar él salió, ¿no?, de presencia del rey. 28 dice, pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que debía 100 denarios. Quer dizer, ele sale, encontra uno, quer dizer, segundo deudores. Não deveria ao rei, mas devia a ele. Dice, le rogava dizendo, versículo 28, não? Dice, ele devia 100 denários, e haciendo de ele, lhe ahogava, dizendo, págame lo que me debes. Ele foi perdonar uma deuda bem grande. Encontrou um que lhe devia 100, que nem chega nem 10% daquilo que eu devia. Agora diz a Bíblia que ele agarrou seu cuello, casi la matar, ahogado. Disse, págame lo que me debe. E versículo 29 diz, entonces su conservo, postrando-se a sus pies, le rogava dizendo, ten paciencia comigo e eu te lo pagaré todo. Lo mismo que le digo a otro, ahora a persona está dizendo a ele, perdóname, ten paciencia comigo, eu te vou pagar todo. E dice versículo 30, mas ele não quis, sino foi e le echó en la cárcel hasta que pagasse la deuda. Paramos aqui, depois sigo leyendo. Uma deuda de 100 valia a pena de cárcel. Agora, deuda de 10,000, que pena deveria ser esse homem? Podemos analisar que é pena de morte mesmo, não? Agora, ele tem uma pena mais grande, foi perdonada. Ele não pode perdonar a pessoa que teria 100. A metade, ele chega na metade, ele 10% que devia ir à rei. Ele não podia perdonar. Antes que isso, pôs na cárcel para hasta que pagasse os 100 denários. Que não disse talento, disse denários. Talento que sai muito mais grande que denário. Ele devia denário, mas outro devia talentos. Misericórdia, irmão. Quando temos um coração que não perdona, passamos problemas difíceis. Dice versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, les entristeceron muchos y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. El rey que había de perdonar a él 10,000 talentos, las personas que vieron lo que estaba pasando, él estaba castigado, que tenía 100 denarios, ¿qué hizo él? Fueron, contaron al rey, dice, rey, aquele homem que tu perdonaste 10,000 talentos, não pude perdonar outro que lhe devia 100 denários. Antes puso na cárcel. Então, versículo 31 diz: então, chamando o Senhor, su Senhor, lhe dijo: servo malvado, toda deuda te perdonei,
porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Él ya estaba perdonado. Él estaba libre de castigo, libre de cárcel, por ir con su familia, su casa, seguía trabajando. Estaba perdonado toda deuda de su talento. Pela dureza de su corazón, a no perdonar, le contaron al rey. Ahora el rey le igual a verdugo. ¿Sabe qué es verdugo? Son personas malas, que no te matan, pero te saca carne un poquito así. Te hace sufrir. Dice el rey, el Señor lo puso cárcel, entregó a los verdugos hasta que pagaste la deuda. Versículo 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Wow, parece difícil, parece duro, pero es verdad. Si nosotros todos que estamos aquí, un momento hemos sido perdonados. A lo mejor otro de la deuda, otro de un robo, otro de la mentira, del engaño, de una forma u otra, fomos sido perdonados. Y la Biblia dice que el perdón más grande que Cristo mismo murió en la cruz para perdonar los pecados. Ahora nosotros tenemos que tener capacidad para perdonar también los demás. Tenemos que ser imitador de Cristo. Tenemos que perdonar como Cristo perdonó. Porque si no perdonamos, estamos atados. Eso pasó a aquel hombre. Él fue perdonado, pero no tenía un corazón de perdonar. Por eso él fue entregado a verdugo. Yo creo que esta mañana nadie va a ser entregado a verdugo. Aleluya. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3:13. Colossenses 3:13. Sabemos que perdón é a única clave que temos para ter uma vida feliz. Dice: suportaos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonou, assim também hacemos vosotros. Dice: Dios, ela muestra o modelo de nosso amor, o modelo de perdão. Ele diz: assim como Cristo nos perdonou, também devemos perdonar um ao outro. Porque às vezes nós, se não perdonamos, carregamos com culpas. Carregamos, podemos dizer, caminhamos encurvados. Quando não perdonamos, não podemos levantar a cabeça para mirar a outra pessoa, porque estamos carregados. Aleluia. Não há ofensa humana maior que a deuda que teníamos com Deus. Não há. Porque nesta terra tudo que temos, diz a Bíblia, são passageiros. Todo. Se Ele nos perdonou, quem somos nós outros para nos perdonar? Todos nós estamos aqui hoje vivos, porque Deus nos ha perdonado e nos ha dado vida. Aleluia. O perdão traz liberdade a nossa vida. No livro de Salmos, nós vamos ler Salmo 32, versículo 1 hasta 3. Dice David que mientras callé, versículo 3 dice: mientras callé, envelheceram os huesos. Quando algo tem algo contra alguém que não confessa, não habla, vai callando, diz a Bíblia que vai envelhecer os huesos. Vai quedar com dolor de huesos. Dice: quando não perdonamos, somos liberados de rancor, de dolor, de la esclavitud emocional. Pero quando não perdonamos, cargamos todo: el rancor, ódio, ressentimento, ira. Por teremos que perdonar, porque nosso coração não é basura. Nosso coração não é lugar para guardar basura. Temos que perdonar e sentir livre, caminhar livre, com liberdade. A seu nome. Aleluia. Porque Deus quer que nós outros caminhemos livre.
El perdón restaura relaciones rotas. Porque a veces nosotros tenemos una relación rota con otra persona. ¿Por qué? Porque no queremos perdonar a esa persona. No queremos enfrentar la realidad. No queremos acercar para hablar, para estar libre. Entonces, ¿qué hacemos? Cargamos a la persona. Entonces, cuando perdonamos, restauramos la relación rota. Hay un ejemplo muy grande y bonito. Livro de Gênesis, capítulo 50. Gênesis 50. Gênesis, capítulo 50. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler versículo, a partir do versículo 15. 15 a 21. Uma história que eu creio que toda a gente que passou a escola dominical escutou esta história. De José e seu irmão. Vimos que Jacó tuvo 12 hijos, ¿no? 12 hijos na ira. E os 12 hijos, a Bíblia diz que foram chamados 12 tribos de Israel. Então, esses 12 tribos, um deles mais pequeno que é José. Um dos mais pequenos é Benjamim. Então, José era um que destacava mais entre seus irmãos. E sonhava, e assim todo. Os irmãos todos tinham envidia de José. E buscaram forma para matá-lo, mas não podiam matá-lo. Porque quando alguém está marcado por Deus, por mais que tu tenta, não vai conseguir. Amém. Aleluia. Então, diz a Bíblia que eles meteram uma cueva para enterrá-lo vivo, não podia. Meteram uma cisterna de água, mas não havia água. Depois disseram, bom, já que não podemos matá-lo assim, então vendemos a ele. E José sofreu o suyo. Y más adelante, su padre Jacob iba a morir. Entonces el padre hizo una carta a José. Dice: José, si cuando yo muero, perdóname a tus hermanos. Y vamos a leer versículos a partir del versículo 15. Génesis 50, 15 dice así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que lo hicimos. Los hermanos estaban conscientes: hicimos tanto mal que José nos va a vengar, va a ser vinganza. Entonces el versículo dice: y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diré a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te ruego que perdones la maldad de sus siervos, de Dios de su padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se prostraron delante de él y dijeron: henos aquí por servo tuyo. Y le respondió José: no temas. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó al bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo, yo os daré a vosotros y vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Amén. Mira que José tenía todo el derecho de vengarse a sus hermanos. Los hermanos también verían que tenían derecho de ser vengados por José. Por eso le prostró: deseemos aquí como servo tuyo, por hacer lo que tú quieras con nosotros. Dice: no, ¿acaso yo soy Dios? Todo el mal que ustedes hicieron contra mí, Dios ha usado para mi bien. Às vezes há coisas que passam em nossas vidas que Deus às vezes usa para bem, para que nós podemos desenvolver, para podermos despertar algumas coisas e quedamos atrapados no passado e morimos sem perdonar. Vimos que José disse: todo mal que você pensar contra mim, de vender-me, de matar-me, todo, Deus tomou este mal e encaminhou para bem. Hoje, eu sou como segundo de Israel, de Egipto. Ele colocou como segundo rei. Agora, nesta posição,
Él dice, yo puedo sustentar a ustedes, vuestros hijos y todo, mucho más. ¿Por qué? Porque Él no guardó rencor. Él perdonó a sus hermanos. Entonces nosotros también debemos perdonar a nuestros hermanos. Porque el perdón es la llave para que Dios sane tu corazón. Amén. Si no perdonamos, tenemos la llave cerrada. La llave que abre Dios para sanar tu corazón, para restaurar tu familia, para restaurar amistades, incluso en la iglesia. Por eso tenemos que tener un corazón libre para perdonar. Perdonar no es debilidad, o es una vida guiada por el Espíritu Santo. Porque a veces eu não sou tão frágil, eu não vou perdonar tão pronto assim. Quem que crê? Já isso já não perdonar? Não. Quem me hizo, lo paga. Eu sou como mi padre. Quem cometeu error, que me pague. Não? A veces decimos isso, pero a Bíblia diz ao contrário, temos que perdonar. Perdonar. Se nós perdonamos, estamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. El perdão demonstra a madurez espiritual que temos. Como creyente, quando perdonamos, estamos a demonstrar o nível, a madurez que temos espiritualmente. Porque Jesus, na cruz, que diz Jesus? Padre, perdónanos, porque não sabem o que fazem. Porque Jesus tinha todo o direito de Senhor, mátalo, elimina todo. Mas Jesus disse, Ele perdónanos, porque não sabem o que fazem. A veces, e Jesus não era como nós outros. Estava sendo açoitado, abofeteado, e carregado na cruz, e estava sendo crucificado com clavos na mano. E na mano te burlaram dele, dizem, se tu é Cristo, barra na cruz. E Padre disse, Jesus, Padre, perdona-nos, não sabe o que está haciendo. Aleluia. Momento de tanto dolor, Jesus expressa amor, em vez de expressar ódio. Então, nós outros somos imitadores de Cristo, temos que perdonar. Esta manhã, eu creio que alguém necessita perdão hoje. Alguém necessita um perdão hoje. Ou tu também necessita de perdonar alguém hoje. A lo mejor já olvidado, mas o perdão não cambia o passado. Mas o perdão pode restaurar o futuro. Amém. Porque o perdão nos desata da atadura que temos atado antes. As heridas do passado que necessitamos soltar, temos que perdonar para poder sanar essas heridas. Também ha sido perdonado. Cada um de nós outros fomos sido perdonados. Devemos perdonar também. Se não podemos perdonar, pedimos ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a perdonar. Porque às vezes com nossa força não queremos perdonar. Porque às vezes quando falamos de perdão, muitos dizem, está trayendo recuerdo el mal que me hicieron. Eu perdono, pero não olvido. Decimos todos, eu perdono, pero não olvido. É certo. Porque perdonar é difícil. Olvidar a ofensa, aún mais difícil. Mas para Deus não é possível. Se Deus te disse perdona, perdona. Limpia tu coração. Libera tu vida. Porque se nós não perdonamos, nós é que estamos atados. Se tu vai caminhar na carretera, tu vê essa pessoa, a lo mejor não é isso. Se parece essa pessoa, tu cruza de cena. Porque tu está carregando essa pessoa contigo. Quando perdonamos, não caminhamos buscando pessoa para desviar. Caminhamos de cabeça erguida, contente, feliz, porque somos livres. Aleluia. Porque Cristo nos hizo livres. Mira, perdão era tão duro que Pedro mesmo disse, Jesus, quantas vezes devo perdonar meu irmão que comete erros contra mim? 7 vezes? Jesus disse, não te digo 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Agora, 70 vezes 7, nós hacemos conta, não? 7 vezes 7, 49, 70 vezes 7, já dá 490. Então, se tu irmão se comete um erro, tu marca um dia. Então, quando chega a 490, acabou. Não era assim. Tu põe 7, 7, 7, hasta chegar 7 vezes de 70. Não? Põe 70 vezes de 7. Tu põe 7, 7, hasta 70 vezes de 7. Quanto número sai? Sem fim. Então, perdão não tem limite. É para todos. Perdão, tu não pode perdonar porque
hasta aqui, não? Porque às vezes nós dizemos, eu perdonei, mas hasta aqui é chegado. É certo, a Bíblia também diz que Deus mesmo não condenará seu espírito para com o homem, porque o homem é que é de contínua maldade. O homem comete erros sempre. Então, o que isso Deus? Dice, entonces yo envío a Jesucristo a morir na cruz por esta persona para que todo aquele que crê em Jesus não pierda. Amém. Estão perdonados. Recebe o perdão. Eu não vou perdonar todo por um, mas aqueles que creem em Jesus, recebem a Jesus como Senhor Salvador, estão perdonados, estão restaurados e não perdam, mas têm a vida eterna. Amém. Aleluia. Deus pagou todo por amor. Jesus pagou todo por amor a nós outros. Por amor, Ele nos hizo en la cruz, para que hoje nós podemos ter esse perdão de Deus. O perdão não cambia tu passado, mas se transforma no futuro. O perdão abre o coração à paz, à santidade, à restauração. Quando nós perdonamos, estamos a abrir caminho à restauração, à santidade. Estamos a abrir caminho à comunhão com outra pessoa. Por isso, esta manhã, se temos alguém que perdonar, te dou um conselho. Primeiro, perdona a ti mesmo. Porque às vezes nós outros acusamos a nós mesmos. Dizemos que tudo está passando por culpa minha. Eu estou sofrendo por culpa minha. Eu estou assim porque eu sou cabeçota. E culpamos tanto a nós outros que sentimos nada delante de nós outros mesmos. Se nós outros não teremos perdão, como vamos dar? Porque nadie dá lo que não tem. Se alguém me pede cinco panes, se tenho 2, não poderá 5. Mas se tenho 5, alguém me pede 2, eu dou, porque tenho para dar. Então, se nós outros não temos perdão, se não perdonamos a nós outros mesmos, não podemos dar perdão a nadie. Por isso, esta manhã, temos que mirar a nós outros mesmos e dizer, Senhor, perdona a mim mesmo. Temos que perdonar a nós outros mesmos. Quando nós perdonamos a nós outros mesmos, aí sim, sabemos que somos pessoas de valor. Porque perdonamos a nós outros mesmos. Porque se não perdonamos, irmãos, quedamos enfermos. Enfermo. Salmo 32 diz que Davi quedou enfermo. Se entra a cair, entra no abrir, entra no ser, envelheceram os huesos. Huesos quedaram secos, sem força. ¿Por quê? Porque o perdão nos dá vida. Recorre, o ódio, o ressentimento nos amarga, hasta nossa cara se transforma. Se tu uma pessoa que reía, era feliz, depois de um momento começar a guardar rancor, te põe na cara mais arrogada, mais feia. Ou mais feio, não? Por quê? Porque o rancor te arruga na cara, o rosto. Às vezes, quantas vezes nós vimos pessoas tristes na calle, tu dá um abraço e só Deus te ama, a pessoa pode chorar. Porque nadie não ha dicho que Deus te ama. Nadie não dá um abraço. Às vezes é melhor dar um abraço e não dizer nada. Essa pessoa será restaurada. Porque nossos corações temos tanta atadura no passado que às vezes nós não queremos nem confiar em nadie. Porque nós outros sofremos tanto que criamos uma proteção, como dizemos, um muro de proteção, e não queremos dar amor, não queremos perdonar, não queremos abrir. Por quê? Porque fomos pessoas castigadas. Mas esta manhã Deus te hace livre. Amém. Tu está livre para perdonar, livre para volver a viver de novo, porque Deus te ama. Deus te ama com um amor eterno, não um amor como pensamos nós outros humanos. Diz a Bíblia que Deus te ama muito mais que amor del madre e amor del padre. Porque aunque tu madre, tu padre te abandonará, eu nunca te abandonarei. Amém. Aleluia. Deus tem o braço aberto para nos receber. Amém. Para isso temos que perdonar a nós mesmos e começar a confiar em nós mesmos. Quando nós amamos a nós mesmos, confiamos em nós mesmos, daqui vamos perdonar outra pessoa com facilidade. Porque dizemos, o que tenho te dou. Tenho perdão, te dou perdão. Porque se não temos perdão, nunca vamos dar perdão. Esta manhã, pongamos de pé. Pongamos de pé. Primeira oração, vamos dizer, Senhor, perdona-me. Perdona-me. Porque a única forma de receber a chave
de libertação em nossa vida, a chave que nos ajuda a amar a Deus. Porque a Bíblia diz no Salmo 42, diz: Senhor, saca minha alma del cárcere para alabarte. Porque às vezes nós não queremos nem levantar as mãos, não queremos nem adorar a Deus porque estamos encarcelados. Esta manhã, em nome de Jesus, sejamos livres. Livres de toda culpabilidade. Livres de toda atadura, em nome de Jesus. Padre, em nome de Jesus, Senhor. Eis aqui em tu presença, Senhor. Mira tu povo, Padre. Mira a tua igreja, Senhor. Tu conheces o coração de cada um. Tu conheces a vida de cada uma pessoa aqui presente, Senhor. Esta manhã te pido perdão por cada um de eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, cada um de nós podemos dizer: Senhor, perdona-me. Eu quero perdonar a mim mesmo. Ajuda-me, Senhor, a perdonar a mim mesmo. Toda metadura de pata que he metido, Senhor, perdona-me. Sana meu coração, sana minha vida. Eu quero estar livre de toda atadura, de todo ódio, de todo rancor. Eu quero estar livre, em nome de Jesus Cristo. De Senhor Jesus, ajuda-me a perdonar a mim mesmo, para que possa também perdonar os demais. Em nome de Jesus, Senhor Jesus, batiza-me com tu amor. Batiza-me com tu perdão e me dá força para perdonar todas as pessoas, aun aqueles que me aborreceram. Perdona-me, Senhor. Perdona eles também e ajuda-me, Senhor, a cercá-los para liberar-me perdão, para falar-lhes, para que sejam livres, para que eu também seja livre. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Dilo a la igreja. Y si no oyera la iglesia, tenle por gentiles y publicanos. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mira el poder que tenemos cuando liberamos el perdón. Cuando liberamos perdón, todo que atamos aqui na terra será atado no céu. Todo que desatamos na terra será desatado no céu. Versículo 19 diz: outra vez vos digo, se dois de vosotros se puserem de acordo acerca de qualquer coisa que pedirem, lhe será hecho por meu Padre que está no céu. Porque onde estão dois ou três congregados em meu nome, allí estou eu em meio de eles. Deus está aqui em nosso meio. Diz a Bíblia: entonces, versículo 21, entonces se acercou Pedro e disse: Senhor, quantas vezes perdonará a mi hermano que peque contra mim? ¿Hasta 7? Jesús lhe dijo: não te digo hasta 7, sino aún hasta 70 vezes 7. Aleluia. O perdão de Deus não tem limite. O perdão que temos que dar a outras pessoas não há limite. Não há limite. Glória a tu nome, Jesus. Padre, te dou a graça, Senhor. Assim como hablar a meu coração a respeito de perdão, Senhor. Te pido, Senhor, seu Santo Espírito, que habla a tu pueblo agora esta manhã. Que o Espírito Santo de Deus abra cada coração, para que eles possam ser livres, Senhor, de toda atadura. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, ministra-nos. Ministra-nos, Jesus. Não queremos sair como entramos. Queremos sair livre. Livre. Livre de toda atadura. Em nome de Jesus Cristo. Graças a Jesus. Graças a Jesus. Perdona a tu pueblo, papá. Perdona a tu igreja. Necessitamos ver tu glória. Necessitamos ver tu poder. Necessitamos ver famílias restauradas. Necessitamos ver famílias, Senhor, unidas. Necessitamos de tu perdão, papá. Necessitamos ver milagres neste lugar. Necessitamos, Senhor, por isso, de nos perdonar um ao outro.
Espírito Santo, Deus, ajuda-nos, Senhor, a perdonar. Limpa nossos corações, Senhor, de toda atadura. Limpa, Jesus. Ajuda-nos a perdonar, Senhor, assim como perdonaste na igreja. Assim como perdonamos tu povo, Senhor. Diz tu palavra, aún en nosotros pecadores, aí moriste por uns, por nós outros, para que podamos ser livres de todo perdão dos pecados. Graças, Papai, en el nombre de Jesus. Graças, Jesus.